Fala pessoal, nessa retrospectiva da Bolsa 2020, trazendo aqui o segundo vídeo da série, quero falar para você o seguinte: 2020 é um ano para aprender ou é um ano para esquecer? Devido ao coronavírus, nós observamos fortes impactos na humanidade e na economia mundial. Então eu vou falar de 4 sentimentos percebidos no ano de 2020 que você certamente vai reconhecer. Se você quer conhecê-los, não saia daí. Roda a vinheta. Pessoal, quem entrou na bolsa em 2020 se assustou. Imagina você entrando pela primeira vez para investir na renda variável e de repente você vive uma pandemia, um cisne negro chamado coronavírus. Vamos falar desses 4 momentos marcantes e seus reflexos na bolsa de valores. Mas antes disso, não deixa de se inscrever no canal. No final do vídeo, deixa seu comentário e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Vai ser mais informação para mais pessoas, se levar em consideração que ajuda muito o nosso canal a crescer e o nosso projeto a se desenvolver, tá? Esse vídeo de hoje, esse roteiro de hoje, ele foi feito inspirado em um texto do Fernando Ferreira, que é estrategista-chefe e head do Research da XP, e também da Marcela Angaretti, que é analista ESG da XP. Dos 4 momentos, o primeiro é o otimismo, que é no período de janeiro a fevereiro. Pessoal, o ano começou com um grande sentimento de otimismo. A gente esperava aí um crescimento econômico acima dos 2 dígitos, as reformas estruturais como reforma da Previdência, reforma administrativa, a gente acreditava que todas elas continuariam avançando, sem falar também na questão da taxa de juros. Taxa de juros em patamares menores aumentaria o fluxo de pessoas se direcionando para a renda variável e, obviamente, impulsionando a produção das empresas no país, né? Só que o ano que começou com sinais de aceleração econômica acabou tomando uma porrada que ninguém esperava. Porque em janeiro, embora foi ignorado aqui no Brasil, já tinha uma preocupação mundial com a epidemia do SARS-CoV-2, que foi lá em Wuhan, né, na China, que decretou de cara um lockdown. Só que não foi suficiente para poder conter, o vírus já estava a caminho de se espalhar pelo mundo inteiro e a cabeça do investidor que não entendia o que estava acontecendo ficava naquela. E aí, é uma oportunidade de compra ou isso é uma pandemia e eu tenho que me proteger? Isso faz a gente entrar no segundo momento, que foi de fevereiro a março. O segundo momento é o choque. Foi no final do mês de fevereiro e março que os mercados começaram a enfrentar mesmo um choque, porque o Covid-19 começou a espalhar rapidamente pelo mundo. E aí, nos meses de março e abril, quase 2/3 da população já começou a enfrentar uma novidade, que eram os lockdowns. E a gente enfrentou aí um choque econômico mundial que foi apelidado, inclusive, de a crise mais rápida da história. Foi a maior crise mundial que a gente observou nos últimos 100 anos, né? Tanto que em março as bolsas atingiram os menores patamares do ano. Eu tenho aqui que o MSCI World chegou a depreciar 32,1%, o S&P 500 depreciou 30,7%, o índice Euro Stoxx depreciou 32,7%, a bolsa chinesa depreciou 3,8% e a bolsa brasileira 45%. Sem falar que nós enfrentamos aqui 6 circuit breakers. Não é inédito que já tinha acontecido isso na crise de 2008, só que na crise de 2008, esses circuit breakers foram mais espaçados. Aconteceu no dia 29 de setembro, 6 de outubro, 2 vezes no mesmo dia, e nos dias 10, 15 e 22. Agora, em 2020, aconteceram em apenas 2 semanas. Foi no dia 9, no dia 11, no dia 12, 2 vezes, tudo isso em março. E no dia 16 e no dia 18. Só que naquela ocasião, a gente não sabia qual era a letalidade do vírus, como que tratava, se tinha vacina, e muito menos os impactos, né? A gente só sabia que nada de bom viria daí. Sem falar que houve uma desaceleração econômica, mostrando que o setor mais afetado foi o setor de serviços, que consequentemente é o setor que mais gera empregos. Tanto é que tem um dado aqui que o pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos, ele disparou de 282 mil na semana do dia 13 de março para 3,28 milhões na semana do dia 20. Então, quer dizer, qual que seria a grande diferença da crise de 2008 para essa crise de 2020?
é que essa crise agora ela veio do mundo real e não originada do mercado financeiro. Então os bancos centrais não esperavam que isso acontecesse e não tinham um plano de contingência para agir rapidamente de maneira eficiente. Tanto é que o Fed, o Banco Central Americano, ele reduziu os juros para 0%, anunciou ao final de março que não ia medir esforço para poder prover liquidez ao sistema e auxiliar as empresas, obviamente, podendo até pela primeira vez na história comprar títulos corporativos e, se necessário fosse, prover financiamento diretamente para as empresas, de acordo com o que fosse necessário. Então, com esse importante sinal do Fed e de outros bancos centrais também, o mercado conseguiu encontrar um fundo, apesar de todas as incertezas que ainda estavam no ar. Aí a gente entra no terceiro momento, que foi de maio a outubro, que é o momento da incerteza. Maio começou como o período mais longínquo de 2020, que é o período que a gente denominou de incerteza. Se a gente, por exemplo, olhasse para os preços dos ativos, a gente podia imaginar que o otimismo poderia tomar conta com a recuperação dos mercados, só que não. Por quê? Ninguém sabia se a recuperação ia acontecer em V, em U, em W, em L, ou seja qual fosse. Agora, paralelamente à epidemia, o que aconteceu? Julho e agosto, uma segunda onda de coronavírus, um surto novo nos Estados Unidos. Isso acabou fazendo com que o mercado sofresse uma correção. E quem achava que a Europa já tinha sido controlada se assustou, porque viu um novo crescimento de casos no final de setembro e outubro. Então, quer dizer, o pessimismo ele só se reduziu um pouco devido aos pacotes de estímulos fiscais e monetários ao redor do mundo. Porque, para que você tenha ideia, foram mais de 20 trilhões anunciados em estímulos monetários e fiscais ao redor do mundo. Isso deu mais ou menos 23% do PIB global. Isso se compara a uma queda projetada do PIB global de 4,5% em 2020. Há quem diga, né, que por trás desses estímulos, que foram eles que foram mais relevantes para que trouxesse um pouco de paz e crença para que os preços dos mercados pudessem se recuperar. Agora, no Brasil, para variar, além da pandemia, a gente começou ainda a enfrentar uma crise política. A gente percebeu aí a saída de importantes ministros do governo Bolsonaro, como Sérgio Moro, Henrique Mandetta, Nelson Teik. Então, isso acabou sendo chamado aqui no Brasil de a terceira crise. Agora, do lado econômico, o que o Banco Central fez? Realizou 5 cortes na taxa Selic, de 4,5% ao ano em janeiro, até 2% em agosto, que prevalece até hoje. E, além disso, o Brasil também anunciou mais de 1 trilhão de estímulos monetários e fiscais, provendo o auxílio emergencial de R$ 600 para mais de 66 milhões de brasileiros, que se reduziu em 300 em setembro. E o Brasil deve ter um déficit nominal acima de 15% no PIB em 2020, que vai elevando aí a sua dívida bruta do PIB para próximo de 100% entre os níveis mais altos dos países emergentes. Tudo isso fez com que o mercado passasse a se preocupar com a trajetória fiscal do país novamente e precificando um aumento do prêmio de risco frente a tanto nos juros quanto no câmbio. Agora, esse período da incerteza, ele culminou com o evento mais esperado do ano, que foram as eleições americanas. Muito foi escrito, muito foi projetado sobre o que aconteceria com os mercados em diferentes cenários das eleições. Isso fez com que os investidores reduzissem a exposição ao risco no final de outubro, aumentando a compra em proteções nas suas carteiras. Passando o evento, o mercado já começou a voltar mais ou menos à normalidade, aquela coisa toda. Donald Trump não foi eleito, aí teve aquela, segundo ele, que houve fraude, o pessoal ainda ficou naquela, mas acabou que a coisa, pelo menos até agora, Joe Biden é presidente dos Estados Unidos e isso, de certa forma, vai trazer menos volatilidade para o mercado americano, porque ele governa de uma maneira mais tradicional. E a gente entra na quarta e última fase, que é a fase da esperança, que a gente está vivendo agora em novembro e dezembro, né? As eleições americanas iniciaram o período em que os mercados se encontram, mas só que não foram elas o principal fator. O principal fator foram as notícias das vacinas que, enfim, acabaram surgindo. Então, em 3 segundas-feiras do mês, nós tivemos 3 notícias sobre a eficácia das vacinas, a Pfizer, Moderna e a AstraZeneca, que mostraram de 70% a 95% de eficácia, que é bem acima do mínimo requerido, 50% pelas reguladoras.
E além disso, foi possível que pelo menos uma das vacinas já consiga ser aprovada e ser administrada na população americana ainda esse ano. As vacinas realmente reacenderam a esperança de uma volta ao normal na economia mundial, mesmo que a nova onda de Covid esteja tão grave quanto a primeira em número de mortes diárias, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e agora aqui no Brasil. O mercado já passa a olhar para um cenário em que a vacina seja uma realidade nos próximos 6 meses. Sem falar que poucos governantes estão indo na linha de decretar lockdowns totais, como foi no começo, porque no começo a gente não tinha muita ideia do que fazer, agora eles já têm pelo menos uma noção de como conduzir a coisa, de como caminhar. Isso aí diminui um pouquinho o impacto negativo na economia. Tá? Sem falar nisso, a expectativa de recuperação econômica, que é uma projeção do crescimento do PIB mundial, é de mais ou menos 5,2% pelo FMI, que foi aliada a novos estímulos econômicos e juros nos patamares mais baixos dos últimos 100 anos. Tudo isso foi 2020, pessoal. Isso aí foi que a gente viveu. A gente está esperando aí também. O Ibovespa tem mostrado uma reação muito interessante. Finalmente se firmou acima de 100 mil pontos. Vamos aguardar até quando. Mas eu queria saber de você. O que você achou dessa nossa retrospectiva? Você viveu tudo isso, mas você tinha pensado já em consolidar tudo isso num lugar só? Consolidar tudo isso numa coisa só? Então acredito que agora eu mereço a sua curtida, acredito que agora eu mereço que você se inscreva e deixe seu comentário embaixo. E divulgue esse vídeo, sabe por quê? Tudo que está escrito aqui, de certa forma, está nos dando uma nova mentalidade, está apontando uma direção para como será o ano de 2021. Porque não pense você que funciona assim, acaba o ano e aí 2021 é um novo ano, o vírus continua aí. As coisas continuam. Depende muito da gente, a forma como a gente está fazendo a nossa parte, porque os governantes demonstraram que realmente eles teriam muita dificuldade, como tiveram, de lidar com a coisa, mas se a gente quer realmente sobreviver a esse vírus, a gente tem que continuar se cuidando, tem que continuar realmente fazendo sua parte, higienizando as mãos, evitando aglomeração, até que a gente possa efetivamente ser vacinado e de repente voltar à nossa normalidade. Sou o professor Aendes, educador financeiro. Um abraço, a gente se vê e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Fique com Deus.